caros amigos e amigas do nosso grupo de reflexão bíblica São Jerônimo, paz em Cristo Jesus. Hoje, terça-feira, dia em que nós celebramos a memória da apresentação da bem-aventurada Virgem Maria, a liturgia nos apresenta um belíssimo trecho do Evangelho segundo São Mateus. Vamos ler. Enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém lhe disse: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo." Ele respondeu àquele que lhe falou: "Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos?" E estendendo a mão para os discípulos, acrescentou: "Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Este ensinamento importante para a comunidade, não? Acontecido no momento do encontro da família com Jesus, melhor, da sua família que vai ao seu encontro, num dado momento da sua pregação, é importante e paradigmático que todos os evangelistas, ou melhor, os evangelistas sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, narram para nós deste encontro, cada um elaborando a uma sua maneira, não? O texto lucano é muito mais breve, muito mais sucinto. O texto de Marcos coloca num contexto de crise. A família vai ao encontro porque achava que ele estava perdendo o juízo, ficando meio fora de si. Este peso negativo não encontramos no texto de Mateus. Encontramos, porém, outros elementos interessantes. Bom, a família vai ao encontro, alguém, um interlocutor anônimo, apresenta essa necessidade. Os primeiros versículos insistem no dado da família, né? Enquanto falava às multidões, uma multidão até aqui sem uma fisionomia específica, não? Sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procuravam falar com ele. Existe um fora aí dentro, não? Talvez ainda resquício da fonte de Marcos. Dentro de casa, fora da casa, existe algo importante. Bom, mas estão fora. E são motivados por um desejo de encontrar Jesus. Querem falar com ele. É este o verbo operado. Se querem escutá-lo, vamos descobrir mais na frente. Porém, a mãe vem como cabeça, como a primeira deste grupo. É a primeira mencionada. Tua mãe e teus irmãos ficam do lado de fora. Estão do lado de fora e procuram falar com ele. O narrador nos fala desse desejo da família, desse ir ao encontro, e a voz anônima continua. Alguém disse: "Olha, fala com Jesus. Tua mãe e teus irmãos estão lá fora, querem falar contigo." O narrador nos fala deste desejo, a voz deste personagem anônimo fala deste desejo. Então, essa incidência, essa insistência, seja da voz narrante, seja de este personagem anônimo, dizem que esta insistência, este desejo é algo importante. Ir ao encontro de Jesus. O que vamos descobrir neste encontro? Como vai se desenrolar este encontro? A mãe, os irmãos, a família. Muito se fala deste texto procurando esclarecer quem é a família, quem são os irmãos de Jesus, não? Gente que se posiciona a família de Jesus, os seus irmãos, então irmãos de sangue, meio-irmãos, familiares, gente do seu clã, enfim. Não é este o objetivo de Mateus. Né? O termo adelphoi, né, pode assumir muitos significados. O termo propriamente parentes, síngenes, presente na literatura paulina, poderia ajudar, mas efetivamente não é esse o problema. O texto não quer nos fazer perceber quem é e quem não é parente consanguíneo de Jesus, mas quer marcar um outro tipo de relação que é fundamental e determinante para a comunidade e para nós que lemos. Ao responder ao personagem anônimo, a resposta de Jesus não é uma simples resposta que diz: "Sim, deixa entrar", não, bloca. Faz uma provocação, fazendo-o refletir, nos faz refletir, nós que lemos o texto junto com ele.
Ele respondeu àquele que falou: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Veja que até a construção, de novo, retoma essa pergunta: quem é a mãe e o irmão? Quem é a mãe e o irmão? É como um refrão que deve calar fundo no coração e na mente da comunidade que lê o texto. E estendendo a mão para os discípulos, aqui encontramos nomeado um grupo específico, não? Não é mais a multidão que se encontra naquele recinto, grupo dos discípulos. Então, a discipulado é uma chave de leitura interessante para a compreensão deste texto. Acrescentou: eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Efetivamente, não é uma negação, como algumas correntes protestantes neopentecostais dizem, não? Coloca a mãe de lado. Não. Não é negar a relação com a mãe, iremos ver, muito pelo contrário, mas é um alargamento das relações. O pano de fundo deste texto é a aliança de Deus com o seu povo. Não é uma coisa, entre aspas, nova, é uma coisa que está já inscrito na história do povo de Deus. Somente quem entra nesta relação de aliança, de escuta e observância da palavra, pode se dizer de fato família, que vai para além dos laços consanguíneos, não? Que vai para além dos laços de clã, que vai para além dos laços de interesse, é a grande família dos filhos de Deus, é a comunidade, é a igreja que está em jogo. E o modelo primordial, primeiro, desta forma de entrar e fazer parte da família de Jesus é de fato a sua mãe. É o termo que dá o enquadramento desta perícope. A mãe e os irmãos que procuram a exemplaridade, quem escuta a palavra do Pai e a põe em prática, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. É o modelo da mãe de Jesus que se abre inteiramente, não? E diz: eis aqui, faça-se em mim segundo a vossa palavra, e vive segundo a palavra. É o modelo do laço novo de parentesco. A família que nasce não pelo laço de sangue, mas a família que é gerada porque acolhe a palavra e faz da palavra o seu modo de viver. De maneira diferente, é Paulo que diz: já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. O encontro com a palavra encarnada, com a palavra ressuscitada, com a palavra dita pelo Pai, muda o nosso status, muda o nosso estatuto, muda o nosso jeito de ser. Alarga os espaços, alarga o clã. O discípulo é aquele que escuta a palavra do Mestre e segue o Mestre e procura viver de acordo com a vontade do Mestre. Quem é a minha família? São todos aqueles que sabem fazer-se discípulos, escutar a palavra e viver de acordo com a palavra. E a primeira discípula, a discípula fiel, é a sua mãe. Muito pelo contrário, não é efetivamente, como acusam alguns, a negação da mãe, mas é uma afirmação da mãe como o modelo de como se tornar família de Deus. Então, nesta festa da apresentação da Virgem Maria, a memória, a festa, não? Nós somos convidados a olhar para o exemplo de Maria e aprender dela a acolher a palavra, ouvir a palavra, meditar a palavra e viver de acordo com a palavra, de tal forma que a nossa vida seja a vida de Deus. Entramos, queremos ver, queremos falar com Ele, e do falar com Ele, passamos ao escutá-lo. Eis a questão da provocação, da resposta. Mas quem é a minha mãe, quem são os meus irmãos? Aponta para os discípulos. Ser família é muito mais que ser do sangue, é se tornar discípulos. E é só nos tornando de fato discípulos que entramos a fazer parte da grande família dos filhos e filhas de Deus, da comunidade, da igreja, do povo santo do Senhor. Então, aproveitemos este dia para nos abrir cada vez mais a palavra, a exemplo da Virgem Maria, e gozar da alegria de sermos a grande família daqueles que o Senhor ama, com os quais Ele quer dialogar sempre, quer educar para crescermos na maturidade cristã e podermos todos um dia desfrutar da alegria de estar na sua casa. Que o Senhor nos abençoe. Até o nosso próximo encontro com a palavra do Senhor.
aqui no nosso grupo de reflexão bíblica São Jerônimo.